Brasília, 25 de setembro. A esquerda odeia esse livro aqui, As 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. Ele tem um subtítulo também que é As 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Então, por que a esquerda odeia tanto esse livro? Ele não é, na verdade, um livro de autoajuda. Eu até pensava que fosse de autoajuda, mas não tem nada a ver. Pelo título, assim, a gente já torce o nariz. Ah, isso é mais do mesmo, aqueles livros de autoajuda. Mas não. A esquerda odeia esse livro porque o autor desse livro é um erudito, um conservador, um acadêmico, né, um cara estudioso, e ele desmascara toda a esquerda mundial com esse livro, todos esses métodos marxistas aí de revolução cultural, usando a linguagem, usando a cultura, o sexo, a raça, as pessoas, os grupos, as minorias, para fazer essa revolução. E é um livro filosófico, é um livro político, é um livro teológico, porque fala aí na Bíblia, fala no cristianismo, ele é psicológico principalmente, e é feito por um conservador e pelo liberalismo. A gente vê tudo ali, tudo que é bom, que deve ser preservado, está sendo discutido nesse calhamaço aí de 200 e poucas partes. Então, meus amigos, essas 12 regras eu vou ler rapidamente aqui, porque quem quiser se aprofundar, tem vídeos às pampas desse livro, tem o próprio livro, que está até de graça na internet. É muito importante e demandaria muito tempo entrar em detalhe de cada regra, porque ele escreveu 40 ou 50 páginas explicando cada uma dessas regrinhas que ele fala aqui, e aí ele mistura tudo ali, filosofia, psicologia, teologia, para explicar, e inclusive todos os clássicos, todos os cantores, escritores, pessoas cultas que escreveram alguma vez na vida, desde o Dostoiévski, o Solzhenitsyn, também Goethe, todos esses grandes autores, os grandes clássicos estão retratados aqui como exemplo de tudo. Então esse livro começa com a história aí, a história da lagosta, que é esse crustáceo aí, que vive no fundo dos oceanos, né, se alimenta de resíduos que tem no fundo do oceano. E esse crustáceo ele é tão antigo quanto os dinossauros, ele tem 350 milhões de anos que existe, né? E pela posição que ele, a maneira como ele a postura dele, sempre de pé com aquelas garras afiadas ali, pronta para atacar os seus adversários, ele conta muito, em 40 páginas, 50 páginas, ele fala desse crustáceo aí, que ele, pela sua força que ele tem, todas as demais lagostas, todos os demais fêmeas e machos têm que obedecer, às vezes, a um líder só porque ele é mais forte, porque ele é o mais poderoso, mais inteligente, e devem a ele obediência e medo, terror, porque ele mata mesmo os seus adversários, ele simplesmente cancela os seus adversários. E então ninguém pode enfrentá-lo, né? Ninguém tem coragem de enfrentá-lo. Isso aí, na verdade, é uma metáfora que ele fala, é um arquétipo do poder, quando ele fala sobre a lagosta. É muito interessante saber, porque aqui no Brasil nós temos uma lagosta poderosa que faz com que todo o país se curve para ela. A regra 2 diz assim: cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Eu vejo aqui o exemplo do jornalista Oswaldo Eustáquio, quando teve quase um ano baixado com um problema, uma lesão na coluna que ele sofreu dentro de um presídio aqui em Brasília, a esposa dele cuidando dele, indo lá e para cá, cuidando das crianças, cuidando dos filhos e cuidando do seu marido. Então, é isso aí que é um exemplo da pessoa que cuida de si mesma, cuida também de sua família. No caso, ele se refere mais às pessoas que não cuidam da saúde, ou porque não tem dinheiro, ou porque vão no médico, recebem uma receita e não compram o medicamento, ou porque não pode comprar, e aí descuidam de sua saúde. Às vezes se preocupa mais com o pet quando está doente do que com eles próprios. E aí a pessoa não cuida da saúde, mas tem que cuidar da sua saúde e a saúde de sua família, a saúde das pessoas que estão junto com ele. É o que um recado que ele dá. A terceira regra, ele fala sobre que seja amigo das pessoas que querem melhor para você. Então ele fala da amizade, da solidariedade entre amigos, parentes, familiares,
às vezes a esposa, o namorado, o irmão, ou o primo, ou o avô, ou a avó, são pessoas que são muito importantes para a gente tem que sempre se preocupar com elas e, e, e fazer com que ajudar essas pessoas porque elas realmente querem melhor para nós. E aí é mais um aspecto de família mesmo. O quarto caso aqui, ele diz assim: compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra, não com outra pessoa, né? É hoje. Então é o seguinte, às vezes a pessoa, para saber a evolução que ela está tendo, ela tem que comparar a si mesmo. Ontem o que, que eu tinha, o que, que eu fui, o que, que eu sabia, hoje o que, que eu sou, o que, que eu tenho, qual é a minha perspectiva de futuro, o que, que eu melhorei, o que, que eu piorei. A pessoa tem que se comparar a si mesma e não ficar olhando, observando os outros. Eu é que tenho que fazer o melhor possível por mim mesmo, saber o que está faltando, o que, que eu posso melhorar, o que, que eu posso fazer para melhorar. A quinta diz assim: não deixe seus filhos, não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Isso aqui ele está ensinando a pessoa, os pais, a cuidar da família, a não criar aqueles filhos mimados, mal educados. A educação começa em casa, na família, o exemplo começa em casa. Então, se seu filho estiver fumando maconha na escola, você tem que chamar ele e dizer que isso aí está errado, que não se faz. Ou ele anda em má companhia, você tem que tirar ele da má companhia, né? Porque às vezes a criança ou o jovem não tem a maturidade suficiente para tomar uma atitude. Tem cara aí com 15 anos querendo trocar de sexo. Não é assim que as coisas funcionam. Não, que isso? Né? Chega de tatuagem, de frescura, de maconha, tudo. Né? Só, às vezes, o adulto, só o pai ou o responsável sabe o que é melhor para a criança. E o que nós vemos aí? É adolescente mimado, vagabundo, que falta à escola, que não arruma seu próprio quarto. São pessoas que não têm limite, que estão perdidos. Por isso que ele fala isso aí. E isso aí é o esteio da pátria, né? Regra 6. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de gritar, antes de criticar o mundo. Aqui nós temos uma cena bíblica, né, do Caim matando seu irmão Abel. Então é interessante porque até fala sobre o Goethe, aquele falso Goethe também, que a família, as pessoas querem mudar a família dos outros, mas não cuidam da sua família. Eles ficam só observando os que os outros fazem, não lavam a sua roupa suja em casa, não resolvem seus problemas, mas querem modificar o mundo, né? E a nossa família que tem que ser cuidada antes da gente poder fazer alguma coisa pelos outros, né? Porque numa família, vemos esse caso aí do Caim que matou Abel, o Caim era uma maçã podre numa família. Ele, por ciúme, por inveja do irmão e para desagradar a Deus, ele matou o irmão. Quer dizer, a maçã podre tem em tudo que é lugar. É o mesmo exemplo que tem na obra do Goethe. Outro, o 7, a regra 7 diz: busque o que é significativo, não o que é conveniente. Aqui tem outra imagem bíblica, né? Jesus Cristo estava no deserto fazendo lá aquele jejum, aquela oração que ele estava fazendo lá, e aí veio o demônio tentá-lo, diz: não, para com isso, eu te dou tudo o que tu quiser, se tu me adorares, te dou castelo, ouro, comida, pão. E ele disse: nem só de pão vive o homem. Então o que acontece aí? Ó? É, não é, não é o que interessa, né, para a gente que é o importante. O importante é o que convém para a gente, né? O que é conveniente naquele momento. Não é, né? Cristo não queria o poder, não queria ouro, não queria pão. Ele queria salvar a humanidade. Ele não estava preocupado com ele mesmo, né? Então, a mesma coisa ele fala no castigo de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso porque queriam serem igual a Deus, coisa assim. Então, eles não estavam buscando o que era importante, o significativo, eles estavam buscando o que era importante para eles. Eles queriam se dar bem. A regra oitava diz assim: ó, diga a verdade ou pelo menos não minta. Então, isso é uma regra importantíssima, né? Que é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos salva, que nos faz progredir. Então, ele recomenda que as pessoas falem sempre a verdade. Ele fala aqui e cita o exemplo desse filósofo, Nietzsche. Ele era um cara ateu, agnóstico, não sei, mas talvez até os comunistas se basearam muito, né, nas ideias dele. Só que é o seguinte:
ele não estava buscando a verdade. Por isso que ele, apesar de adotar algumas ideias do Nietzsche, ele discorda de muitos pontos ali, né? Porque não é o sentido que a gente vê nos políticos de hoje. Ladrão, mentirosos, sem vergonhas, iludem as pessoas e não buscam a verdade, como a nossa imprensa. Elas procuram distorcer a verdade para trazer para o lado da ideologia ou da vontade deles. A regra oitava diz assim: presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo mais que você não sabe. É uma regra importante. Aqui tem uma foto do Freud, aqui, o pai da psiquiatria. É sempre bom lembrar que a gente não sabe tudo, que a gente ignora muita coisa. E às vezes uma pessoa humilde aí sabe coisas que a gente não sabe. Às vezes um eletricista, um pedreiro, um encanador sabe mais que eu que posso ter uma formação acadêmica, coisa parecida, mas eu não sei o que eles sabem, né? Então a gente tem que, o que ensina aqui? Que a gente deve prestar atenção, né? A gente tem que ouvir as pessoas, porque o posicionamento, esses conselhos, qualquer um pode dar. Agora, o psicoterapeuta, por exemplo, ele não dá um aconselhamento, ele dá um tratamento, ele aplica uma técnica, não é um conselho. O conselho se dá de graça, né? É muito importante isso aqui. Outra regra, seja preciso naquilo que você diz. Então, é que a pessoa não fica enrolando, ela tem que ir direto ao ponto, tem que dizer as coisas claras, né, precisas e concisas, o que ele quer dizer, para que não seja mal interpretado. Não adianta ficar tentando enrolar e desviando do assunto, fazendo sambariló. Regra 11, outra muito importante para a família e para as crianças. Ó. Diz assim: não incomode as crianças quando elas estão andando de skate. Mas aí ele desenvolve, porque dentro de cada capítulo existe subtítulos aos montes que explicam milhares de regrinhas importantes. Então ele quer dizer que não é para mimar demais as crianças, que as crianças precisam aprender a se defender, a enfrentar os desafios do mundo. Eles precisam cair, esfolar o joelho, precisam brincar, precisam correr, andar de bicicleta, cair do skate. As crianças têm que ter esse tipo de coisa para perder o medo aos poucos, né? Porque eu duvido que um pai que cria o filho dentro de um apartamento no Leblon, esse guri sirva para ser por exemplo, um piloto de caça, um paraquedista, um guerreiro, alguma coisa. Não, ele não vai ser. Ele é um medroso, ele é um cara que ele vai viver com fobia, fobia de altura, fobia de clausura, fobia não sei do que. Ou então ele vai fumar maconha na faculdade. É isso aí que acontece. Deixa as crianças serem crianças e brincar. É perigoso? É muito perigoso. Mas não adianta, tem que deixar eles perderem o medo e tentarem enfrentar as situações da vida por si mesmos. E a última aqui, ó, diz assim: acaricie um gato ao encontrar um na rua. Então, isso aqui, ele falou em gato, mas pode ser cachorro, pode ser cavalo, pode ser qualquer bicho, qualquer pet. Porque os animais de estimação, eles são maravilhosos, eles são companheiros, eles são, na verdade, um arquétipo curador. O animal é um companheiro, um amigo e um curador. Às vezes a pessoa estressada, a pessoa com depressão, é muito importante ele falar com o seu cão, com o seu pet, seu gato, porque é muito importante isso aí. Pessoal, o livro é maravilhoso, ele nos dá uma ideia de vida, né? Ele serve como autoajuda também, porque muita coisa as pessoas não sabem. Isso aí são lições de vidas muito bem estudadas e deve ser aplicada na vida prática. Duvido que quem lê um livro como esse seja socialista ou comunista. Não se preocupe com a sociedade e queira fumar maconha, trocar de sexo e fazer o que eles estão fazendo aí. Estão esculhambando com o país, esculhambando com o mundo. Começaram no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, eles estão destruindo o mundo. Essa nova geração aí, a geração do neném, nem trabalha, nem estuda, nem faz coisa nenhuma, e só enche o saco e incomoda. Infelizmente é isso, né, pessoal? Eu só vou deixar no link aqui o livro, porque filmes a respeito disso aqui tem no Brasil Paralelo, tem centenas, milhares de vídeos e de resumos desse livro, porque eu não entrei em detalhes de cada capítulo, só dei os tópicos principais, mas é uma obra fantástica. Nunca vão escrever algo tão coerente como isso aqui. Então, pessoal, por favor, se inscreva no meu canal, Serra Ramos Dextra Box, né? Isso aí
é muito importante para vocês se conscientizarem que nós vivemos numa ditadura, que o Congresso já foi fechado, não decide nada, não delibera nada. Quem manda é uma aristocracia ali, uma juristocracia que manda no país, é uma lagosta vermelha que faz o que ele quer e todo mundo morre de medo e nada muda. Então vocês vão ter uma ideia disso aqui para se ilustrar. Pena que faltam 8 dias para as eleições, não vai dar tempo das pessoas mudar de ideia. Mas muita coisa boa vai entrar na cabeça de vocês. Nós estamos na beira do precipício, só falta um empurrãozinho para nós cair lá dentro. Até mais, pessoal.